Ultimamente a Marvel anda fazendo um ótimo trabalho, fazendo filme e criticando um público que foi o responsável por fazê-la crescer e ser quem a Marvel é hoje. Os grandes heróis se foram, ficando apenas alguns heróis classe B que ninguém está interessado em assistir seus filmes e séries. Exceção eles, Homem-Aranha, que ainda está fazendo sucesso. Deadpool. Já os outros foram um grande fracasso. Tiveram até mesmo que apelar por Robert Downey Jr. como Senhor Destino. Para garantir que pelo menos o filme não seja um fracasso nas bilheterias, ou pelo menos para que o filme não flop. A Marvel desde 2020 em diante começou uma crise gigantesca. Filmes onde os homens são retratados como idiota, sendo que foi o público masculino que fez a Marvel ser a Marvel. E isso é inquestionável. Porém, depois de Vingadores Ultimato, a Marvel decidiu escolher um lado. E esse lado não agradou ao público que verdadeiramente consome filmes e séries de super-heróis. Representatividade forçada, desconstrução da masculinidade e barangando as mulheres, parecendo que elas são feministas de 15 anos, dignas de fazer um textão na internet. Os heróis não nos inspiram mais e nem alimentam mais nosso senso de justiça. E tudo isso você vai ver com seu arcaico favorito. A Disney atendeu a cultura woke e isso não agradou certo público antigo, com ideologias opostas aos de seus criadores e até mesmo proibindo roteiristas de quadrinhos de trabalhar em seus futuros projetos. E não é uma decisão muito sábia da parte dos CEOs. Como é que você impede de que pessoas experientes em suas áreas trabalhem em seus futuros projetos, podendo até mesmo te dar uma garantia de que pelo menos os seus produtos, mesmo que não façam grande sucesso, mesmo que eles não sejam filmaços, ainda assim, eles vão trazer muito dinheiro. A única explicação boa para que eles não sejam chamados mais, seja porque eles não estão muito interessados em colocar políticas em suas obras. Eles estão mais preocupados realmente em fazer o entretenimento de qualidade com valores universais que podem abraçar todo mundo. O problema é que esses valores universais, eles são muito mais tradicionais. E claramente isso acaba sendo um obstáculo para pessoas que estão a fim de colocar suas opiniões políticas dentro das obras. E de certo modo, a Disney tem esse direito. Tem ou não tem, Gustavo? Claro. Afinal, ela é uma empresa privada. Porém, só que quando você dá a sua opinião política, você é um empresário, você dá a sua opinião política, você corta o seu público em 50%. E Gustavo, quando você corta o seu público em 50%, o que você basicamente está fazendo? Perdendo muito dinheiro. Já que não são todos que vão concordar com o seu posicionamento político. Assim como eu estou fazendo agora. Provavelmente esse assunto aqui que a gente está conversando, Gustavo, e conversando com você, inscrito, provavelmente vai deixar muita gente chateada. Talvez você que esteja me assistindo fique chateado. Porém, se eu estou disposto a falar o que eu quero, eu estou disposto a ouvir aquilo que eu também não quero, correto? E se comigo, que tem um canal minúsculo, você acha que com a Disney seria diferente? E por conta das mudanças, claro que muitas pessoas acabaram ficando infelizes. E, de certa forma, isso é uma consequência. É até bem normal, de certa forma. O problema é que as pessoas que não gostaram dessas novas mudanças começaram a ser xingadas de incel, nerdolas, extrema-direita, tudo no modo pejorativo. E como esperado, o público se dividiu. Então começou a ser usada uma palavra que basicamente é lacração. E o que significa lacração, pelo que eu entendi, com todos esses meus estudos pelo YouTube? Significa basicamente quando você quebra aquilo que era, de certa forma, tradicional, entendeu? E também a palavra lacração também é sempre usada para quando for identificar alguma coisa que é ligado à cultura woke, por exemplo. E é claro, quebrar aquilo que é tradicional, só que não de uma forma boa, como, vamos lá, as vanguardas europeias, por exemplo. Tá ligado? Você tinha que buscar outras formas de expressar sua arte. O que seria considerado lacração acaba meio que manchando mesmo o significado do herói. Se valores da masculinidade, como coragem, bravura e tudo mais, todo o pacote do masculino macho, é algo que está mais ligado a coisas conservadoras, então é simples. Vamos pegar novos roteiristas que apoiam a mesma ideologia que eu vou lá e coloco todos os homens para serem um simples, não sabe, um baita de uns idiotas. Exemplo disso foi o Thor, no seu próprio filme. Eu vou tirar o seu disfarce. E... está... Oh, estalou muito forte, droga! Ele entrou em forma. Passou de corpão de pai para corpão de Deus. Onde o Thor basicamente faz piada do início ao fim e toda aquela carga dramática que ele tinha no começo, nesse filme simplesmente não existe.
É um stand-up com piadas horríveis e o cara que devia ser exemplo para as crianças, né, para as futuras crianças que iriam assistir aquele filme, simplesmente não existe. Em resumo, o Thor virou um baita de um idiota. Não me surpreenderia o Thor daquele filme ali do nada, sei lá, vou comer, sou vegano agora, tá ligado? Putz, grilo, mano. O Thor da mitologia nórdica comia era 2 vacas, velho, numa refeição só. E é claro que muitas pessoas não querem tomar um lado entre esses nerds mais conservadores ou nerds mais, sabe, cheirosos, mais limpinhos, mais puros. Uma galera mais que seria considerado como lacração. Ou seja, é um grupo que não quer se envolver em nenhum dos dois lados. E também temos aquelas pessoas que estão claramente mais voltados ao lado esquerdo da força, só que elas não acabam falando. A gente apenas consegue ver em suas palavras, em suas opiniões, para que lado elas estão inclinadas, mais inclinadas na verdade. E está tudo bem você não querer tomar um lado. De fato, se você está numa empresa e você não toma nenhum lado, nem de esquerda nem de direita, você de certa forma está sendo inteligente. Você vai vender para os dois. E o problema é que alguns desses lados, eles costumam descredibilizar muito o lado do outro. E claro, estou me referindo aos mais cheirosos das ideias, entendeu? Os mais progressistas. Só que se uma pessoa reclamar de que aquilo foi lacração, aquela pessoa da qual eles estão reclamando, eles vão taxar com algum nome ou com algum termo, sabe, no modo pejorativo. E meio que descredibilizando como se tudo fosse uma questão de teoria da conspiração, dinossauros conservadores que simplesmente estão falando abobrinhas. E está tudo bem você não querer tomar um lado, mas descredibilizar a opinião das pessoas que não gostaram da nova Marvel é no mínimo desonesto, como se tudo fosse uma grande teoria da conspiração. Em 2022, a Disney brigou com o governo da Flórida de um projeto que proibia o ensino de orientação sexual dentro das escolas. Quando eu fui pesquisar sobre esse assunto, eu fui diretamente para o site do G1, né? Para garantir que não tivesse babação de ovo de um dos lados. Só que o G1 retratava a notícia como a Disney sendo o lado certo da história, chamando até mesmo o governador DeSantis, acho que esse é o nome dele, corrija se eu estiver errado, de ultraconservador. Mas claro, no modo pejorativo. Outro site que chamou muito minha atenção foi com um site com esse nome aqui. Ele é um site de notícia, opinião. Inclusive, dono Gustavo, quando eu fui pesquisar sobre esse site, estava lá. Nós somos um site independente, feito por jovens ambiciosos, por falar sobre cultura pop e tudo mais, e escambau. Ele disse a seguinte coisa, abre aspas, o interminável ano de 2020 chega ao fim, mas os comentários da internet continuam saindo de algum esgoto dos anos 90. As pessoas ainda falam que quem lacra não lucra. E que o público feminino, negro e LGBT não consome material da Marvel. Essas pessoas, obviamente, ignoram os quase 2,5 bilhões arrecadados pelos filmes Pantera Negra e Capitã Marvel, fecha aspas. Certo, aqui a gente vê 4 erros. Lógico, além desses 4 erros, ele é bastante tendencioso. Ele quer passar ali a sua opinião. E até aí tudo bem, o site é do cara. Claramente isso foi um ataque às pessoas, né, a rapaziada que gosta, os nerdolas mais conservadores da parada. Foi claramente um ataque ali. Bom, o segundo erro foi falar que os nerdolas dizem que os negros não assistem filme de super-herói. Aí ele citou o filme do Pantera Negra. Filme esse que tinha mais o foco de entreter o público do que simplesmente fazer, sei lá, não, já que é um filme sobre um super-herói negro, nós vamos fazer uma crítica social foda. Gustavo, qual é o único personagem aí que faz uma crítica social aí no filme? O único aí? Era o Killmonger? Killmonger. E você percebe que por mais que o seu ideal seja nobre, ele não é extremamente errado em suas ações? E no final o Pantera Negra até faz o plano lá do vilão, só que da maneira boa. Não é o seguinte, Gustavo, o pessoal fala muito da representatividade. Ou seja, o filme do Pantera Negra tinha muito mais o foco de entreter o público mesmo. Agora, o exemplo da Capitã Marvel aí foi foda, velho. Ele usou o exemplo da Capitã Marvel. Capitã Marvel foi lançado justamente no período de Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Ela lançou bem no sanduíche dos dois. Eu lembro até que, não sei se quem era lá o vice-presidente da época, ele chama a gente de falar assim, não, pra você entender um filme, você tem que assistir o anterior. Acho que era uma questão de marketing. E muita gente foi assistir o filme da Capitã Marvel, mas por conta desse hype que tava na época, porque ela foi lançado justamente no meio desses 2 filmes. E é claro que fez bastante dinheiro, porque 2 bilhões, né? Ou até mais de 2 bilhões. Nossa, fora que esse comentário, ele de certa forma, rapaziada, ele envelheceu bastante mal, porque anos mais tarde foi lançado as Marvels.
que eram filmes sobre a Capitã Marvel. E já que ela fez tanto sucesso como o primeiro filme, e como a própria presidente vive falando, ou pelo menos ela falou, né? Ela disse que os 51% do seu público é feminino. E esse comentário envelheceu bastante mal, já que, graças ao machismo, o filme foi um fracasso. E por que filmes de super-heróis voltados para o público feminino simplesmente às vezes não faz dinheiro? Os doramas são claramente voltados para o público feminino, porque trabalham muito mais com a idealização de um romance e de um homem perfeito. Os homens dos doramas são cavalheiros, gentis, eu diria que até minimamente femininos. 제 이름은 똑바로 읽어도 거꾸로 읽어도 우영우입니다. 기러기 토마토 스위스 인도인 별똥별 우영우. 역삼요? Tudo bem, até porque o foco é entreter o público feminino. Então, os produtores, os roteiristas e os atores têm que agradar a esse público. Já com os filmes de super-herói, é completamente o oposto. É tudo aquilo que um homem gostaria de ter e tudo aquilo que um homem se identifica. Veja o Thor, o Homem-Aranha, eles são pessoas extremamente poderosas, fortes, mas assim como qualquer outro homem ou como qualquer outra pessoa, o Homem-Aranha tem que pagar boleto no final do mês. Já o Thor, ele é um cara bonito, alto, gostoso, tudo que um homem gostaria de ser. Porém, ele ainda tem que arcar com as consequências e ter a responsabilidade de ser o herdeiro do trono. Ou seja, os super-heróis carregam muito mais aspectos masculinos, coisas que somente os homens podem identificar. Mas isso não impede que mulheres assistam filmes de super-heróis. Afinal, coragem e bravura são aspectos masculinos, porém é super importante que a mulher também tenha esses aspectos. Assim como a beleza e a gentileza são coisas do aspecto feminino, é muito importante que os homens também tenham. E é por esse motivo que os homens também gostam de doramas. Outro bom exemplo disso são os grupos de K-pop. Mano, é só você ver os dançarinos, as coreografias, os corpos deles. É sempre os caras cabeludinho magrinho, até um toquezinho ali afeminado. Mas qual é a intenção desse público, Gustavo? É agradar que lado? Mulheres e também alguns ali da comunidade LGBT. Agora, o que acontece se eu colocar um cara de 80 quilos, um de 100 quilos, um moicano vermelho e dançar as mesmas danças? Você acha que isso vai fazer sucesso? Inclusive, minha namorada tava conversando com ela uma vez, ela me falou, eu perguntei pra ela sobre isso daí, né? E eu falei, mano, sério, que tipo assim, não tem nenhuma galera assim mais hétero, mais hip hop, algo mais assim? Ela disse que tem, só que não faz tanto sucesso, porque não conversa muito com o público, entendeu? Normalmente a galera gosta, na verdade. Quando eu estava estudando sobre roteiro, teve uma certa aula que o professor falava: evite colocar suas opiniões políticas, ou melhor, não coloque. Por quê? Vamos lá, se você está contando história, aquela verdade que você está passando dentro do roteiro, dentro da sua história, aquela verdade que o personagem carrega, tudo que o personagem for fazer, o público que vai assistir vai tomar aquilo como verdade, entendeu? É por isso que filmes, as histórias, elas conseguem fazer a gente ficar do lado do bandido. Mesmo estando no lado errado, você consegue romantizar, você consegue dar motivos, você consegue dar valores para aquela pessoa que está cometendo um crime. Ou seja, as histórias elas têm um poder de influência muito grande. E se você coloca a sua opinião política, você está basicamente alienando o seu público. Independente se você é um cara mais voltado para a esquerda, se você é um cara mais voltado para a direita, não importa. O importante é que você entretém o público, você tem que passar valores universais. Família é algo que muitas pessoas têm. Mesmo você sendo órfão, você ainda assim gostaria de ter uma família. Seus amigos são família. O que eu quero dizer com isso? Que você não precisa ser hétero, você não precisa ser branco, você não precisa ser preto pra gostar de família. É algo universal. Eu imagino se o filme Diabo Veste Prada... Miranda Priestley is the editor-in-chief of Runway. Fosse escritos por uma roteirista de hoje em dia. Misericórdia, ia ser cada lacrado, meu amigo. Cada cena seria um discurso feminista um atrás do outro. Você que está me assistindo, gostou da nova Marvel? Uma Marvel mais progressista? Se você é uma das pessoas que gostaram, aqui, tudo bem, nós respeitamos a sua opinião, deixe nos comentários o seu ponto. Aqui a sua opinião será respeitada. E se você é um cara mais conservador, tudo bem, o nome desse canal é Arcaico. Aqui é nossa casa. Porém, nós vamos respeitar também a opinião das outras pessoas. E se você é aquela pessoa que é meio termo, bom, eu sugiro que você não deboche nem de um lado e nem de um outro. Apenas curta e assista tudo. Estamos chegando ao fim de mais um vídeo e se você quiser dar uma força pro canal, deixe seu like. Apenas se você gostou, ok? Se for por caridade, por favor, não faça isso. Se inscreva apenas se você gostou e quer assistir próximos vídeos. Ah, eu não gostei, não tem problema. Você pode se inscrever também para você me xingar nos próximos vídeos. E também nós temos já uma coletânea de 5 vídeos. Estamos começando agora, então precisamos da sua ajuda. E é isso. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima.